Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Vanessa, sou professora de Educação Infantil do município de Curitiba e quero estrear o meu canal Literatura e Política. E por que literatura e política? Porque literatura e política são inseparáveis. São duas construções humanas que fazem parte das nossas vidas. E para estrear, eu trouxe um livro de literatura infantil de uma autora já renomada, a Ruth Rocha, e é uma história de muito humor, com um título super fácil, não sai da nossa mente, porque já é uma expressão muito conhecida. E essa história, sempre que eu vejo, né, notícia da política brasileira, eu lembro desse livro. Há umas semanas atrás, eu li sobre uma notícia sobre a relação promíscua da Câmara Municipal de Curitiba com o atual prefeito. E essa história já de pronto veio na minha cabeça, eu já lembrei dela. Que é Uma História de Rabos Presos, da Ruth Rocha. E quem ilustrou foi o Carlos Brito. Antes de conhecer essa história, quando eu vi só a capa, eu já pensei que fosse assim, deve ser uma história de mafiosos. Lembrei do Poderoso Chefão. Porque parece, né? Você vê aqui esse desenho, aqui essa ilustração desses homens de preto, de óculos, essa carinha meio cínica. Eu já pensei em Poderoso Chefão. Aí fui folheando e, né, não deixa de ser de máfia. Mas o personagem narrador aqui, ele já começa a falar que num tempo em que ele viveu numa cidadezinha lá longe, para dar aquela impressão de que é tudo muito distante da realidade, existia uma cidade chamada Egolândia. E o narrador aqui ficava sempre ouvindo falar dessa história de rabo preso. Como é uma criança, ele não entendia essa linguagem figurada. Mas logo ele percebeu que quando o pai dele falava dessa história de rabo preso, ele envolvia as pessoas. E ele diz aqui: é que eu ouvia meu pai falar das pessoas, do prefeito, do vereador Romeu, aquele que inventou uma lei que vereador não pagava aluguel de casa, depois que não pagava compras na quitanda e até que não precisava pagar a conta do barbeiro. Eu ouvia meu pai falar do seu Euler da farmácia e da dona Eulália, mulher do seu Euclides, e de todos eles. Ele dizia que tinham uns rabos presos. E ele ainda ficava com aquilo, mas que disparate, como que é ter o rabo preso? Até que chega um garoto que está fazendo medicina e vai passar as férias lá em Egolândia, o Lauro. E também, um dia ele escutou esse Lauro falando: aqui nessa cidade todo mundo tem o rabo preso. Aí um dia ele chega pro Lauro e pergunta: o que é isso? O que é essa história de rabo preso? E o Lauro tenta explicar de uma maneira que traga a situação, analogicamente com a situação do cotidiano de uma criança, com, lá na escola e tal, e vai falando. Aí a criança ainda não se dá por vencida e quer saber mais, porque ele fala assim: e por que é que você, no outro dia, disse que todo mundo nessa cidade tem rabo preso? E aí o Lauro explica. E nessa explicação é a ilustração da política brasileira que deve ser combatida e há anos está assim, né? É porque tem. Veja só o prefeito, seu filisteu. Para se eleger, ele precisava de dinheiro. Ele era vereador dessa titica de cidade. Como é que ele pôde gastar o tanto que gastou na campanha? Só de camiseta ele distribuiu umas 2.000. Até eu tinha a camiseta dele e nem era eleitor naquele tempo. Como é que ele tinha dinheiro? Pois sabe o coronel Eurico? Lembra que ele estava louco para a estrada passar nas terras dele? Lembra quem fez a lei para a estrada passar por lá? Pois foi o prefeito. E a estrada, que devia passar pelo norte da cidade, onde há um monte de coisas para transportar, acabou passando pelo sul e juntando nada com coisa nenhuma, só para valorizar as terras do coronel. E o menino fica indignado, né? Mas a prefeitura não é do prefeito, como é que ele faz isso? Tem até um prefeito aqui que se chama Egomeu. E vai desenrolando a história, os rabos. O menino vai ficando cada vez mais indignado, porque daí ele vai percebendo por que a cidade está toda sucateada, porque
os políticos não resolvem os problemas da cidade. Todo mundo de rabo preso, cada um resolve o problema que eles mesmos trazem, né? Resolve o problema da vida deles, dos políticos. Até que esses rabos vão aparecendo, fica todo mundo doente. Todo mundo não, quer dizer. O gozado é que os rabos nasciam de preferência nos ricos, ao contrário das outras doenças, que quase sempre dão em gente pobre. Os rabos eram democráticos. Chegou num ponto em que o governador foi intervir na cidade. E aí foi rabo para todo quanto é lado. Porque aparecia rabo no governador. Aí era rabo que se partia em três, porque se ligava em um, que se ligava no outro, que se ligava no outro. E as falcatruas foram aparecendo. Os rabos foram aparecendo. Até que todo mundo grudado já não tinha mais condições nenhuma de se fazer nada naquela cidade. Porque tomou a praça, tomou o telégrafo. E aí, os pobres, né, que eram os que não tinham rabo preso, a população toda, se reuniu para resolver o que fazer, decidir o que fazer com toda essa gente de rabo preso. E tinha lá um prédio que construíram, não se sabe para quê, aquelas construções que você sabe que é só para ganhar dinheiro. Aí coube direitinho aquele povo todo naquele prédio e trancaram lá, na cadeia de Egolândia. E a cidade até mudou de nome. Então, nessa história, a Ruth Rocha, ela faz uma crítica muito bem-humorada da política brasileira. É uma crítica muito esclarecedora. E, tranquilamente, para uma criança de uns 8 anos ler, ela pode até não entender de início. Até que hoje em dia eu acho muito difícil uma criança não entender de início do que se trata. Talvez há uns 20 anos atrás eu não entenderia. Eu já li depois de adulta. Mas hoje em dia acho que as crianças são mais perspicazes com as coisas. E para criança pequena eu li também. Umas crianças de 3 anos de idade, que era a faixa etária que geralmente eu trabalho, são crianças de 3 anos. Mas aí eu leio em pequenos grupos, porque era muito comprida. Então, às vezes, quando você está em roda de contação de história com muita criança, aí uma levanta, não dá certo. Então é melhor ler em pequeno grupo, que aí 2, 3 crianças que flui muito melhor, a leitura vai muito, muito melhor. E ler em capítulos, né? É uma boa. Esse livro aqui foi lançado em 1989. Quando a Ruth Rocha lançou, a gente foi o primeiro ano, depois de 20 e tantos anos, 21 anos de ditadura militar no Brasil. Teve eleição 15 de novembro de 1989, 22 candidatos, o Lula, petista raiz, o Brizola, ótimo, pedetista raiz, e quem ganha? Collor de Mello em segundo turno. Triste. Então, e teve a queda do Muro de Berlim e vários outros fatos. É só dar uma pesquisada que vocês vão ver o que aconteceu em 1989. Então, é um livro ótimo, dá para comprar em sebo. Não vou ler ele inteiro, mas se vocês quiserem eu leio, porque eu adoro ler em voz alta. E espero que tenham gostado. No próximo vídeo, daí não vai ser uma literatura infantil. Eu trouxe um livro que é uma peça de teatro também, mas ela te dá um panorama histórico assim daquela sociedade. E também tem esse viés humorístico, é uma crítica já com humor da política. Abraço.